O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querida irmã Francisca, muito boa noite, muito bem-vinda. Muito boa noite e obrigada por estarmos aqui hoje juntas, numa data tão festiva, comemorativa essa semana, né? 17 anos do Centro Espírita. O mês inteiro nós estamos comemorando. Mês inteiro. O mês inteiro. E para nós é uma alegria muito grande recebê-la. Primeira vez, né, Francisca? Primeira vez. Mas com muito prazer que estou você aqui. Você está em casa, nós todos estamos te abraçando com muito carinho, tá, querida? Sim, muito obrigada. Desde que possamos, então, fazer, né, as nossas reflexões, trazendo, então, em nome do Grupo GEDELME, né, que é de divulgação espírita, da doutrina espírita, lá do Centro Espírita Leon Denis, os parabéns por tantos anos, 17 anos, né, de trabalho no bem, de divulgação da doutrina, estudos, né? Muito bom isso. Muito obrigada, querida irmã, amiga, é tudo para nós. Querida, principalmente então, irmãs, né? Irmã nós somos. E vamos, então, já comemorando mais um aniversário do nosso centro. Nós, então, vamos apresentar para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que sejam todos bem-vindos. Se não puderem assistir agora, irão assistir no outro horário. Então, hoje nós temos a nossa querida irmã Francisca Liduína. Ela é estudante, tarefeira no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. E a gente agradece muito, porque o Leon Denis sempre nos manda esses excelentes expositores, e nós estamos sempre agradecendo. Tá bem, Francisca? Você usou bem uma palavra, estudante. Estamos aprendendo. Palestrante ainda não. Certo. Mas tarefeira. Tarefeira, trabalhadora. E nós todos estamos estudando, porque queremos cada dia aprender um pouco mais, não é, querida? A doutrina ainda tem muita coisa para aprendermos, né? E com o aprendizado buscarmos a prática. É constante esse aprendizado, né, querida? Então, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, então nós convidamos a todos para a nossa prece inicial. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos
nessas vibrações positivas para recordar e aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, as suas mensagens tão maravilhosas e educativas e esclarecedoras. Pedimos a nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos, mentores também do Centro Espírita Leon Denis, que inspire nossa querida irmã para que ela possa nos apresentar o seu trabalho feito com tanto carinho e nós possamos compreender e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, e pedimos que abençoe a todos nós, aqueles que não puderem estar presentes agora, mas que depois poderão estar assistindo. E agradecemos mais uma vez conosco. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha irmã, a palavra agora é sua. Obrigada. Então, mantendo-me nessa vibração amorosa da prece. Mais uma vez, boa noite, que nós possamos refletir sobre esse tema tão desafiador, mas muito importante para nós. Lázaro ressuscitado e Elias reencarnado. Eu preparei um material que o nosso irmão, amigo, J. Rolim, vai trabalhar passando para mim, que eu ainda não tenho muita experiência com essas ferramentas. Então, mais uma vez, feliz por aqui estar, para estudarmos, refletirmos mais uma vez. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, ele trabalha claramente essa diferença entre ressurreição e reencarnação. Mas eu não vou começar por essa questão do Evangelho, não. Eu pensei em trabalharmos, primeiramente, os personagens, Lázaro e Elias. Né? Lázaro, sabemos, era muito amigo do nosso mestre, tinha como irmãs Marta e Maria. Tem até uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre elas, né? Que Maria ficou com a melhor parte, conversando com Jesus, enquanto Marta trabalhava, não é? Nas questões da casa. E eles são muito amigos, mas Lázaro morre. Lázaro morre. E as irmãs mandam avisar ao mestre o fato. O mestre estava em Jerusalém, né? E eles são de Betânia. Mas o Senhor Jesus demorou alguns dias para chegar lá e nós vamos ver por quê. Né? O nosso mestre, sempre presente, não abandonou a família. Ele estava presente, apesar dessa distância, nesse momento tão importante para as irmãs. Eu trouxe aqui no primeiro slide e eu vou ler pela minha cópia aqui, porque a letra, para mim, é miúda. Eu tenho um problema de visão. Então, nosso amigo Lázaro, eu trouxe de anotação de João, né, capítulo 11, versículos 1 a 44. São muitos versículos, eu só pensei alguns para dar a ideia. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Jesus, no 39, estou pulando os versículos, sim? Retira a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tendo dito isso, gritou em alta voz:
Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e o deixai-o ir. Então, aqui, antes do outro slide, cabe umas perguntas para nós. Se Lázaro estava morto de fato, será que ele estava morto de fato? Ou qual era a condição de Lázaro? É possível que, uma vez separado do corpo, na visão que temos da doutrina espírita, o espírito possa retornar ao mesmo corpo para seguir vivendo? Se ele estava morto, ressuscita no mesmo corpo? O que a doutrina espírita nos diz a esse respeito? Vamos ver, então, no slide 3, por favor. Eu trouxe Kaiba Schutel, o bandeirante do espiritismo, nesse trabalhador que a gente sabe que fez muito pela doutrina espírita e ainda faz, como espírito. Então, ele traz lá no livro Parábolas e Ensino de Jesus o seguinte trecho que eu pensei também e sugiro a leitura dele. Vamos lá. Compreendemos imediatamente que o caso de Lázaro não passa de um caso psíquico, então um caso da alma, anímico, fenômeno cataléptico, que tanto pode durar 2 horas como 4 ou 5 dias. Então, aí é que é o ponto dessas respostas. Não estava morto, estava num estado de catalepsia, que Allan Kardec trabalha no Livro dos Espíritos. E a gente vai chegar lá também. A catalepsia apresenta todas as aparências da morte: rigidez, insensibilidade, perda de inteligência, aspecto cadavérico, etc. Essa moléstia era muito comum na Judéia, onde os enterramentos eram imediatos. Então, vejam só, na época, não era como na nossa época. Há um tempo, né, necessário mínimo para que seja sepultado. Então, quando eles percebiam o corpo nesse estado, já sepultava. Desconhecimento, né, ainda dessa situação de catalepsia. Jesus, conhecendo a natureza de seu amigo Lázaro e as crises a que ele estava sujeito, então ele sempre tinha essas crises. Mediunidade, né? É um dos tipos. Psíquico, como diz Kaiba Schutel, porque é relativa à alma. Dotado ainda, o mestre como era, dessa vista dupla ou clarividência, Jesus já, no momento que soube, já percebeu que não era a morte. Era esse estado comum a Lázaro. Que transpõe distâncias e não conhece barreiras, verificou que Lázaro não fora atacado de uma enfermidade de ordem psíquica, como se observa nos casos de sonambulismo, catalepsia, letargia. Foi isto que o fez demorar 4 dias para chegar a Betânia. Então, 4 dias, ele sabia da situação, então não foi imediatamente. Ele tinha certeza que não houvera ruptura dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Como a gente estuda na doutrina espírita, nós temos essa ligação, né, de perispírito-corpo, temos o cordão de prata, que nos diferencia dos espíritos desencarnados, que eles já não têm mais. Então, não houve a ruptura. Quando há essa ruptura, não há condição de voltar. Já é a morte, já é o desencarne, né? O espírito se liberta totalmente do corpo. Então, Kaiba Schutel nos esclarece quanto a isso. Era um estado psíquico e catalepsia, né? E também trouxe
no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, do Dr. Bezerra de Menezes. É um estudo maravilhoso. Eu trouxe só, como o nosso amigo colocou aí, só um trecho, mas o Dr. Bezerra de Menezes faz nesse livro um tratado sobre catalepsia, letargia. Vamos a ele, então. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, nós sabemos desses casos citados. É a cura da filha de Jairo. Vocês imaginem aí, vejam Jesus chegando lá na casa de Jairo e aquela menina volta. Achavam que estava morta, não estava, ela estava apenas num desses estados, né? Também filho da viúva de Naim, que Lucas relata no Evangelho. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o de Lázaro, pela sua estranha particularidade. É um destaque, como Jesus falou para Marta lá, se credes, verás, com as minhas palavras, mas eu já li o correto, verás a glória do Senhor, a glória de Deus, porque essa ressurreição de Lázaro foi um marco de curas do nosso mestre e que proporcionou lá aquela revolução toda dos fariseus. Inclusive, Lázaro depois foi perseguido justamente por quê? Porque ele era um marco dessa capacidade do nosso mestre, né, de curar. Aí vemos um estado cataléptico super agudo. Fala do Dr. Bezerra, sim? Porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais. Então, não é cessação dos elos vitais, é um relaxamento. Pela depressão causada por uma enfermidade. Fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito. Olha só essa revelação, né, digamos assim, do Dr. Bezerra de Menezes. Porque Lázaro, na continuidade do estudo dele, ele era depressivo, ele era um espírito fragilizado psiquicamente, e isso ocorria muito com ele por causa disso. E onde o próprio fluido vital, que anima os organismos vivos, se encontrava quase totalmente extinto. Vejam bem que está sempre no quase, não é total, não acabou, não morreu. É diferente do desencarne. Então, ele não morreu. E cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tão... E tem essa junção, é isso que ele quer dizer aqui. Uma alma virtuosa como a do Nazareno, para se impor ao fato, substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Então, o que Jesus, nosso mestre, usou nesse momento com Lázaro? Magnetismo e a sua vontade, uma poderosa vontade, né, dessa alma virtuosa. Então, isso está lá no livro Recordações da Mediunidade, Faculdades em Estudo. Ele usou magnetismo e vontade para fazer Lázaro retornar. Podemos, então, trazer agora o nosso mestre Allan Kardec. Por favor, o 5, que também vai falar com propriedade para nós, porque foi no Livro dos Espíritos que nós aprendemos sobre letargia, né? Ele tem lá na segunda parte do capítulo 8, Emancipação da Alma, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Na questão 423, Allan Kardec pergunta: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte
e a ele retornar depois, que era o estado de Lázaro. Os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, visto que há funções que se efetuam. A vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida, e não aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando o homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é que a morte não era completa. Então, fica mais claro ainda, né, tudo que nosso querido Caibá trouxe e o nosso doutor Bezerra de Menezes. Somente com o rompimento dos laços, com a morte real, é que há separação completa. Não havia ocorrido com Lázaro. Então, até aqui, amigos, espero que nós estejamos nesse entendimento dessa situação, né, que ocorreu com Lázaro. Vamos, então, para outra pergunta do Livro dos Espíritos, no slide 6. Isso, 6. Obrigada, hein? Questão 424. Allan Kardec perguntou aos espíritos: pode-se, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Os espíritos respondem: sim, sem dúvida, e disso tens a prova todos os dias. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Quando ele fala aqui, tendes a prova todos os dias, a gente lembra de vários casos desse fato de letargia, de catalepsia. A própria dona Ivone do Amaral Pereira, nós temos notícia disso, ainda bebê, esteve nesse estado, né? A mãe já estavam preparando o sepultamento, a mãe com a questão da oração, desse movimento de magnetismo, da prece, ela, na hora que mexe no... que já tinham preparado a criança para o sepultamento, e ali mexe, a criança sente e retorna. A dona Ivone do Amaral Pereira relata isso nesse mesmo livro que eu trouxe, o relato do Dr. Bezerra de Menezes. Nós lembramos também de um ator, já há algum tempo, da minha época, que também descobriu depois que ele estava revirado dentro do caixão, era um estado de catalepsia. Não é? Aí Allan Kardec traz o seu pensamento, e a hora voa, né? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea de sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem no sentido de que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é alguma interrompida, mas pode ser provocada e interrompida artificialmente pela ação magnética. Então, todo um reforço aqui do conhecimento sobre letargia. Visto João Batista, vamos para o personagem Elias. Eu busquei, né, o Antigo Testamento, que nós espíritas precisamos manusear o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Com a doutrina espírita já dá para a gente entender melhor. Então,
busquei lá em Reis, que ele é mencionado, Elias em Reis 1, e em Malaquias também. Elias, o tesbita, porque ele era de Tisbe, né? O local então que ele residia, nasceu, então por isso Elias, o tesbita. Um dos habitantes de Galade disse a Acabe, que era o rei da época: pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu ordenar. No 17, né, de Reis 1, logo que viu Elias, Acabe lhe disse: estás aí, flagelo de Israel? Elias respondeu: não sou o flagelo de Israel, mas és tu e tua família, porque abandonaste os mandamentos de Yahvé e seguiste os Baás. Pois bem, manda que se reúna junto de mim no Monte Carmelo todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, Jezabel. Agora Malaquias. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais, eis que ele vem, disse Yahvé dos exércitos. E Malaquias ainda diz: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Aqui, Malaquias já nos dá a profecia de que Elias é a reencarnação. João Batista é a reencarnação de Elias, que Elias viria reencarnado como João Batista. Então, aqui a diferença de ressurreição, como a gente viu, estado psíquico, de desencarnação, né? De reencarnação, porque aí é outro corpo. O batismo, desculpe-me, Lázaro retorna no mesmo corpo, porque não estava morto. Agora, João Batista vem porque Elias morreu mesmo. Não tinha mais como o corpo vir para uma reencarnação de João Batista. A diferença é essa. Então, ele está aí, localizado aí no Antigo Testamento. E Elias, sabemos que ele tinha uma fé ardente, né, em Deus, e o seu objetivo era despertar no povo pagão a fé no Deus único dos judeus, né, dos israelitas, e pregar a moral e defender os frágeis contra a tirania real. Por isso que nessa figura aí que a gente tem, que a gente conhece, né, ele, quando desafia o sacerdote de Baal, e ele vence na questão do que Deus o ampararia, e realmente aconteceu. Então, o único detalhe que a gente vai ver que João Batista, depois, que é a reencarnação de Elias, sofre a lei de causa e efeito, porque ele venceu, mas não havia necessidade de mandar matar os 40 sacerdotes, não é? Então, a lei de causa e efeito se faz depois, quando João Batista é degolado, né, numa festa, e a filha da grande inimiga dele pede a cabeça, né? E interessante que ela é a própria reencarnação de Herodíase, a que pede a cabeça. Olha aí a questão de não se conseguir ainda numa outra reencarnação haver o perdão ainda, né? Mas isso é questão de Deus, com a evolução do espírito, que com as reencarnações, as vidas sucessivas, vai se aprumando, nós vamos nos aprumando, né? Na nossa questão moral, na nossa questão do amor ao próximo. A gente pode, então, passar para o slide 8, que aqui eu trago o nosso querido... trago aqui um momento de, digamos, de desencarnação, né, de Elias, que a gente conhece, né, nas Escrituras como a arrebatação. Vou ler o texto que está na Bíblia de Jerusalém, 2 Reis 6, o ciclo de Eliseu, que Eliseu sucedeu, né,
Elias. Vamos à leitura. Elias é arrebatado ao céu e Eliseu lhe sucede. Também pulei versículos, sim, amigos. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. Olha aí a questão do arrebatado da tua presença. Elias desencarnaria. E Eliseu respondeu: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Ele estava pedindo ali a questão da mediunidade, como se pudéssemos transferir, né? Elias respondeu: pedes uma coisa difícil, todavia se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Depois disso, não mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou-as em duas. Apanhou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. Então, eu trouxe essa passagem, mas não vou estudá-la, é claro. Já são 19h30, isso aqui dá um estudo maravilhoso. Fica o convite para a gente buscar lá todo esse capítulo em Reis, entendermos, tá bom? Nós podemos, então, vir para a reencarnação no slide 9 do nosso João Batista Elias. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João, portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Então, ele queria ver o mestre, né? Porque falavam também que ele poderia ser o Elias, né? Então, aqui, nessa passagem, eu vou dar a continuação depois, porque a transfiguração é a prova real de que Elias aparecendo para Jesus é uma prova de que a vida tem continuidade, não é? Vamos ver a passagem. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu. Lembram que lá na outra anotação, Zacarias, não, foi Malaquias, né? Falou desse retorno? Pois é. Então, Jesus relembra aqui. Mas Jesus lhes respondeu. Aliás, não foi Jesus, não, foi a pergunta dos apóstolos, né? Por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu. É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Então, quando muitos dizem que Jesus não falou de reencarnação, claro que com esse nome, não, mas ele aqui está claro que João Batista era a reencarnação de Elias. Até aqui eu espero que esteja tudo tranquilo. E essa passagem da transfiguração, ela é belíssima, né? Jesus aparece ali para os apóstolos, junto a Moisés e Elias, com aquela claridade, aquela luminosidade de seu perispírito, espírito puro, né? Então,
essa imagem aí é a da transfiguração do mestre. E os espíritos, no momento, até nos relatos, falam que ficaram assustados, e o mestre dizendo, né? Não vos assusteis, né? E Pedro quer, no momento, fazer 3 barracas, de tão nítido que estava ali, né? Os 3, um para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. No nosso Evangelho, no Novo Testamento, há muitas passagens de Jesus maravilhosas. E aqui, então, eu trouxe o nosso João Batista. Está no livro, não anotei aqui no meu slide, mas acho que vou... está em Mateus, né? Não, Humberto de Campos, lembrei. Essa passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. João Batista foi a voz clamante do deserto, porque ele tinha essa missão de precursor do nosso mestre, né? Ele vinha anunciando a chegada do Messias, operário da primeira hora, trabalhador da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Ele era firme, determinado, João Batista. Então, ele falava, arrependei-vos, né? Endireitai as vossas veredas, chamando a atenção para o arrependimento, para esse momento de, quando o mestre chegasse, estivéssemos prontos, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Primeiro, nós podemos dizer que nós somos esses cristãos ativos que, na luta conosco mesmo, as nossas dificuldades, estamos buscando nos eliminar nossas imperfeições para servir ao Cristo. Foi por essa razão que disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Isso aqui quer dizer que, em relação a todos os profetas que vieram, João Batista já estava nessa condição de superioridade em relação aos outros, mas ainda não era um espírito perfeito. Em Malaquias, inclusive, né, já citei, quando ele falou: vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Nova constatação de que João Batista era a reencarnação de Elias. Ele desencarnou aos 30 anos de idade. E também eu gostaria de sugerir a leitura do livro Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 2, o precursor. Porque Amélia Rodrigues, amigos, as leituras dela, os livros, ela nos leva, nos transporta lá para a cena. É maravilhosos os relatos dela. Esse capítulo de João Batista traz, inclusive, ele falando do seu período lá na prisão, enquanto aguardava, né, a decisão lá de Herodes Antipas, né, quanto a sua... como ficaria a sua situação, que foi aquele final da decapitação. Então, leitura sugerida. Agora sim, no slide 11, a gente traz o que Allan Kardec nos elucida com a maior clareza, essa diferença de ressurreição e reencarnação. Lá no item 4 do capítulo 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto
assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então, a gente não tinha ainda condição desse entendimento, né, dessa diferenciação. Usavam a palavra de forma que ressurreição, o aproveitamento ainda do corpo, que não poderia, né? Pela ciência, a gente sabe que é impossível. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer. E designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Inclusive, a gente sabe que há um planejamento do próprio corpo para que ele, de acordo com a necessidade do espírito, possa utilizar, né? Às vezes nós temos a necessidade de trabalhar a vaidade no nosso planejamento, lá com os espíritos, né, que nos assessoram, pedir um corpo com uma deficiência, né, sem muita beleza, para a gente poder trabalhar a questão da vaidade e não se perder novamente na mesma questão, né, e atrapalhar a nossa evolução moral. Também as questões do próprio causa de lei e efeito, né, que a gente vem com certas mutilações para fazer um reequilíbrio, né, nas nossas questões que nós nos perdemos em outras vidas, né? Estaremos assim acertando com a lei de causa e efeito. Então, é impossível ressuscitar no mesmo corpo. Há um planejamento para essa máquina, né? A palavra máquina é até meio desagradável, né? Essa beleza do corpo que nos é permitido como espíritos, né? A gente trabalhar nossas questões de espírito, né? É um funcionamento, André Luiz até traz, né? Num dos livros, No Mundo Maior, se não me engano, todo esse processo nosso, né, de espírito imortal, e nós chegamos à questão do como humano, né, nesse corpo maravilhoso que a gente trabalhou tudo, e a gente não precisa mandar coração pulsar, é automático, né? Então, prova o nosso corpo dessa inteligência suprema que é o nosso Pai. Continuando aqui, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João tinha pai Zacarias, né, a mãe Isabel, parentes da nossa querida mãe Maria de Nazaré. Então, eram famílias conhecidas, não poderia ser o mesmo corpo de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, aqui nós fechamos realmente com Allan Kardec essa diferenciação entre reencarnação e ressurreição. Bem claro, né? A gente precisa sempre estar voltando ao pensamento de Allan Kardec, porque, além das respostas
da espiritualidade, a doutrina tem esse pensamento de Allan Kardec, tão sábio, né? Tão facilitador para nosso entendimento. Nós podemos ver, então, agora, porque eu pensei em trazer na questão de Lázaro, assim, contextualizando para nós essa questão que o doutor Bezerra de Menezes nos trouxe, né, no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ele fala aqui, deixa eu me localizar no meu, do doutor Bezerra de Menezes, quando ele traz essa questão, né, Achei. Quando ele fala dessa questão psicológica, né, de Lázaro, desculpem, de Lázaro. Emmanuel trata disso. Nesse slide, esse é o 11, né? Para eu me situar aqui. Não, esse... é porque eu numerei... Eu não consertei no slide que eu mandei para você, amigo, a numeração. Mas esse é o 12, mas já me situei, tá? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, trata isso, dessa questão de Lázaro, e a gente pode trazer para nós. Lázaro não podia... Eu só trouxe 2 parágrafos. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Quando Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora, e olha o detalhe, Jesus não foi lá, não. Jesus ficou e o chama, porque Jesus precisa que a gente tenha ação de buscá-lo, de ir até ele. Essa passagem nos remete a isso também, e é o que Emmanuel trabalha aqui. Valores novos, dele sair, né, dessa questão da depressão, da menos-valia, e é o que a gente precisa também trabalhar em nós, nos percebermos como filhos de Deus, né? Filhos de Deus, com todas essas potencialidades que temos, nos valorizarmos em termos de emoções e sentimentos, para a gente dar continuidade à vida com mais alegria, com mais esforço, mais uso da vontade, essa alavanca de progresso nosso. É isso que Emmanuel trabalha aqui. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ele o desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Ele manda e ele sai enfaixado, né? Desata-o. Então, ele tinha que ter esse movimento para sair de si mesmo, desse estado de letargia psíquica, né? Letargia da alma, não quanto ao corpo, mas quanto ele, espírito, para prosseguir. E ele prosseguiu. A gente tem relatos, notícias, né, de que acompanhava o mestre, e inclusive tem também nesses livros de Emmanuel, esses 4 que a gente chama de evangelinho, né, carinhosamente, tem relatos da questão dele ser perseguido, Lázaro, por causa da questão desse momento decisivo de Jesus mostrando a que veio, né, mostrar a Deus para nós na sua onipotência. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito,
Aqui já se fala, inclusive Emmanuel trazendo dessa questão de virmos já no acerto, né, de erros passados e de nos colocarmos adiante, diante das vicissitudes das questões que nós planejamos passar, não foi nada imposto, está lá no nosso planejamento, que a gente saia com essa firmeza de fé, de esperança para prosseguir. Principalmente no atual momento em que estamos, não é? Estamos num momento complicado do nosso planeta, dos países, mas não podemos esmorecer, não podemos ficar lá na letargia, na catalepsia, escondidos lá no túmulo. Ouvindo, precisamos Jesus nos chamar, né? Para a vida. As fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Reiniciar, amigos, é muito importante. Não ficar presos aos sentimentos de culpas. Prosseguir. Estamos na busca, estamos em processo, né? Nós espíritas temos bem claro, né? Esforço. Então, estamos no esforço. Jesus é o nosso mestre, não estamos sozinhos, temos nosso anjo guardião, temos os espíritos protetores da casa que frequentamos. Zilda Gama, uma trabalhadora, eu fui buscar, né, na internet mais subsídios. Que vida maravilhosa! Então, os espíritos da casa nos auxiliam sempre. Aí eu trouxe também no último slide, por favor, amigo. Já até colocou, mas que apoio maravilhoso! Não te maravilhes de te haver dito. Não, esse ainda não, que esse é surpresa. O anterior, por favor. Ainda tem um tempo ou não? Não, né? Então vamos parabenizar, porque até falei, o outro era sobre a nossa possibilidade na reencarnação, aproveitar. A melhor reencarnação é essa nossa. Então eu trouxe aqui, obrigada. Eu trouxe aqui os meus parabéns para casa, tá? Com muita gratidão, com muita alegria de estar aqui. Olha só, Zilda Gama tinha pouco mais de 30 anos quando começou a receber mensagens de Allan Kardec. Era o ano de 1912, quando o codificador da doutrina espírita esteve com Zilda como orientador de seu trabalho espiritual. O fruto destas comunicações de cerca de 15 anos foi compilado na obra Diário dos Invisíveis, publicada em 1929. Alguns anos depois, em 1917, Zilda recebeu outro tipo de tarefa relatado nas páginas do Reformador, março de 1978, o relato de Allan Kardec. Os espíritos informaram a médium que ela iria psicografar uma novela, fato que a deixou perplexa e meio descrente. Mas, no dia e hora aprazados, olha a disciplina aí dela, Zilda Gama, sentindo-se como que impelida, passou a transportar para o papel, rapidamente, tudo quanto constituía o início de um romance. Não menos foi sua surpresa quando o espírito comunicante se assinou. Vitor Hugo. Isso está lá no facebook.com da CERJ Oficial. Tem uma foto belíssima dela lá, com essa indicação desse momento tão importante na vida de Zilda Gomes. Então, meus parabéns. Eu creio que meu tempo terminou, amigo. Que nós possamos valorizar, né, essa reencarnação, valorizar essa casa, esses trabalhadores queridos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Querida Francisca, nós é que agradecemos essas reflexões que você nos trouxe
E muito importante porque muitas pessoas fazem assim um equívoco de Lázaro e de Elias. Então, foi muito importante, nós agradecemos esse estudo tão reflexões para nós. Muito obrigada. Então, convidamos nossos companheiros que estão nos assistindo, que vamos ir agora para a nossa prece final. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nós agradecemos por os momentos que aqui passamos, onde aprendemos, refletimos nesses ensinamentos que a nossa irmã tão carinhosamente nos trouxe. É muito importante, Senhor, que saibamos que tudo que Jesus deixou para nós, essas mensagens, essas tantas explicações que ele trouxe para que nós seguíssemos realmente esse caminho de luz, onde ele mostra como é importante o perdão e a nossa essa trajetória que devemos a cada dia nos comportar um pouco melhor. Pedimos, Senhor, que essas vibrações tão importantes que nós tivemos, que ela chegue no coração daqueles que ainda não descobriram esse caminho de luz. E que aqueles irmãozinhos, como nós, que estão precisando dessas bênçãos que Jesus e Deus nos envia a todo instante. Essa prece, essa oração, como nossa irmã trouxe também, como é importante. Então, que Jesus nos abençoe a todos, esteja sempre conosco, guiando essa nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã, receba então o abraço nosso com muito carinho e leve também para os irmãos do Centro Espírita Leon Denis. Muito obrigada. Sim, levarei. E eles, muito obrigada pela recepção, por essa vibração amorosa, você aí, e o apoio lá do nosso amigo. Isso mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite.